Olá, uma boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Estamos aqui para mais uma contribuição das Sagradas Escrituras e eu queria compartilhar com os queridos uma leitura muito conhecida, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, que diz assim: No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Aqui nós temos um trecho das Sagradas Escrituras e é no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. E começamos a meditar nesse evangelho, um evangelho muito conhecido, é um dos evangelhos mais conhecidos no mundo, o Evangelho de João. O Evangelho de João ele é publicado individual, existe livretozinho que contém o Evangelho de João. Esse evangelho ele é distribuído, de maneira que não custa, assim você não paga, por essa distribuição. Nos hospitais a gente vê muito, nos presídios, o Evangelho de João é muito divulgado, é muito lido, é muito conhecido. Criança gosta muito do Evangelho de João. Existe um versículo que é considerado textual da Bíblia, citado por muitos pregadores, novo convertido, 3:16 do Evangelho de João, Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o textual da Bíblia, contido no Evangelho de João. João é um evangelho diferente e ele, considerado por muitos eruditos, muitos teólogos famosos, diz que ele é o pináculo, da teologia do Novo Testamento. Outros consideram que o Evangelho de João é o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Outros dizem que devemos tirar nossa sandália dos pés quando a gente vai estudar o Evangelho de João. Enfim, existem muitos comentários, muitos destaques sobre o Evangelho de João. E João, ele nos anos 90, depois de Cristo, ele já de idade foi o último apóstolo, que morreu, e ele morreu por morte natural. E ele escreve esse evangelho, e a proposta dele, irmão, quando a gente começa a meditar, a gente vê, o Espírito Santo, uma revelação tremenda nesse capítulo 1, e esses versículos que foram lidos, nós começamos a perceber que Deus, Cristo, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, não faz acepção de pessoa. Nós sabemos que existe os 4 evangelhos e sabemos que se trata de um evangelho visto por quatro pessoas diferentes. Mateus escreveu com propósito, Marcos escreveu com outro propósito, para outro público, para público diferente. Mateus ele começa com genealogia, mostrando de onde Cristo veio. Marcos começa com no princípio, mostrando que Cristo veio como servo,
Lucas faz um apanhado muito meticuloso, muito cheio de pormenores, um evangelho muito completo de Lucas, segundo os eruditos, né, um grego muito polido. Se tratava de um doutor, e um doutor escrevendo, a gente já espera muita coisa, né? Mas João, ele tem uma revelação para o contexto da época. Nós sabemos que foi nos anos 90, no primeiro século, né? No primeiro século da era cristã, João escreve esse evangelho e ele escreveu com um propósito diferente. Você veja que na leitura, se você pegar a sua Bíblia, talvez na tradução João Ferreira de Almeida, edição 95, né, revista corrigida, você pegar a área, né, que é a Almeida, revista atualizada. Quando você lê isso aqui, você vai encontrar lá nessa leitura que no princípio era o verbo. Essa palavra no original, ela significa o logos. E quando você começa a estudar sobre esse texto, né, esse capítulo 1 do Evangelho de João, começando no versículo 1 e indo até o 18, né, dá-se o nome de prólogo, uma introdução a esse Evangelho. E nós vemos que João, ele tem em mente e o seu contexto da época, o que estava acontecendo. Existe uma filosofia chamada gnosticismo, que muitos que frequentam a escola dominical sabem do que se trata, gnosticismo, né? Gnóstico, né? O gnose, conhecimento, né? É o conhecimento, o gnosticismo. E nós sabemos que era uma filosofia que era propagada naquele contexto e tinha uma visão distorcida do que era o verbo, do que era a divindade de Cristo e a humanidade. Eles faziam confusão. E muitos cristãos, pais da igreja, né, muitos que pertenciam à era patrística, entraram até por esse caminho do gnosticismo. Pregavam muito a questão do dualismo, né? E nós vemos que João, ele, quando escreve esse evangelho, ele começa a rebater, dizendo que não é dessa forma. Um, um dos conceitos do gnosticismo era que a matéria era essencialmente má e o espírito essencialmente bom. Então eles não acreditavam na encarnação de Cristo, porque ele não acreditava que a matéria tivesse alguma coisa boa, mas era uma coisa ruim, já que a sua teoria girava em torno disso. A matéria é essencialmente má e o espírito é essencialmente bom. Então não era possível que Cristo tivesse essas duas naturezas. Além disso, nós vemos também que quando João prega isso aqui, nos anos 600, nos anos 500, nós sabemos que existia também uma filosofia, ou os filósofos, ou os primórdios dos filósofos. A gente podemos, né, citar como os pré-socráticos, né, filósofo pré-socrático. E cada um, nesse contexto, nós sabemos que eles tinham a sua maneira de pensar a respeito do princípio gerador, do princípio ativador da vida, e que para os pré-socráticos nós podemos citar, nós podemos ver que os pré-socráticos, eles tinham em mente que a organização do mundo, do espaço, da Terra,
não era como a cosmogonia que foi pregado durante muitos anos pela filosofia, ou pela ideologia, ou pela crença grega. A mitologia pregada, isso que eu queria dizer, pela mitologia era explicado a criação do mundo, e se dá o nome de cosmogonia, ou seja, que o mundo, né, teve a origem com os deuses gregos, o panteão grego, né, e veio do caos, e é uma coisa meio sem noção. Aí entra os pré-socráticos, né, um dos famosos desse período é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele disse assim, que tudo era água, o princípio ativador, gerador, o que fazia parte, o logos, né, o princípio, a razão, a organização do espaço, e tinha esse nome, era água. E eu parar aqui, Tales dizendo que era água, porque tudo continha água, né? Existe um termo no grego que se chama arque, a arque, né, que é a raiz, o princípio, o começo. Para Tales era água, porque tudo continha água. Você vê que lá em Gênesis diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus criou a água? Eu sei que Deus criou a água, mas de que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, para Tales, o Logos seria a água. Para Pitágoras, pai da matemática, pai da música, pai do teorema de Pitágoras, né, muito conhecido pelos estudantes, era o Logos, era os números, a perfeição dos números, a organização, a exatidão dos números. Para Heráclito, o Logos de Heráclito era a lei universal. Tudo estava em constante movimento. Aquela frase que a gente escuta muito aí, que diz, não se pode entrar no mesmo rio duas vezes, né? Então, para Heráclito, o Logos era o movimento, era uma lei universal. Então, você veja que para cada um dos pré-socráticos, o Logos não era, né, o que a gente recebeu de revelação. E os estoicos, quando Paulo encontra os estoicos e os epicureus, lá no livro de Atos, né, para os estoicos, o Logos é a ordem racional do universo. Veja que coisa. Mas nós podemos continuar na leitura e vemos que João, ele explica, enquanto os pré-socráticos, eles vêm esclarecer que a cosmogonia, ou seja, a explicação do mundo pela mitologia grega, cai por terra, os pré-socráticos entram explicando que o princípio ativador, a arque, é a água, Pitágoras diz, é os números, a exatidão do número, Heráclito diz, não é a lei universal, tudo está em constante movimento. Eles vêm tirando, quebrando este mito, e a cosmogonia já não faz tanto sentido. E João, ele disse, não. E você vê que nós começamos a dar glória a Deus, louvando a esse Deus maravilhoso que João deu, enquanto para Heráclito, enquanto para Pitágoras, enquanto para Tales, o Logos seria aquelas definições de água, de movimento, de número. João diz que o Logos, no princípio, era aquele que é a palavra, o Logo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Enquanto para os pré-socráticos, com muita inteligência, o Logos seria a matemática, a água. Para João,
João declara aqui que o Logos é Cristo, o princípio ativador da vida, o gerador de vida, o ser que é atemporal, o ser que é eterno, o ser que não teve começo e nem terá fim. Ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que existe teria sido feito, e nele estava a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que coisa linda, né? O Logos, e ele fala no versículo 14, de aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, tornou-se carne. O número que Pitágoras atribuiu, que era o Logos, não se transformou em carne. Né? A água que Tales disse que tudo era água, a água não se transformou em carne. Para Heráclito, a lei universal, o movimento, tudo que estava em constante movimento não se transformou em carne. Mas aqui de aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, tornou-se em carne e viveu entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 18, e ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou o conhecido. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.